Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves. Aqui é Lucas Serrano. E estamos começando mais um Papo Sacro Cast. Pessoal, gostaria só de salientar que vocês podem também nos seguir na nossa nova conta no Instagram, Papo Sacro. Essa aqui vai estar aparecendo na tela. Lá já está um conteúdo mais exclusivo, mais, digamos assim, coisa que não tem como a gente encaixar aqui, como textos de santos, cortes, reels também, conteúdo mais inédito, digamos assim. Se você estiver curtindo o nosso trabalho aqui no YouTube, por favor, se inscreve e deixa aquele joinha para fortalecer. Então é isso, pessoal. Segue aí o vídeo e Deus abençoe vocês. Toca a vinheta. Vou convidar também o padre Fábio, não de Melo. Alô, é um prazer estar aqui. É isso, e meu caro amigo maulinista, um pouco herege, às vezes romano, às vezes protestante, às vezes cantuária, às vezes Wittenberg. Jonathan. Fala pessoal, a solução é o ecumenismo. Viva! Aí sim. Pessoal, no episódio de hoje vamos conversar sobre mitos sobre Martinho Lutero, sobre o doutor Lutero. Antes da gente iniciar, eu descobri uma coisa, Fábio. Descobri primeiro pela minha igreja, que, tipo, as nossas tradições, a gente tem, respectivamente, santos. Eu achava que era só a igreja católica canonizada. E eu queria saber se, tipo assim, Lutero é considerado santo na igreja luterana? A igreja luterana realmente não faz canonizações, certo? A gente normalmente dá títulos de honra para pessoas que foram destacáveis, santos destacáveis dentro da igreja, né? Principalmente doutores em teologia, que a gente mantém sempre chamando de doutor, mesmo depois de séculos. A igreja luterana, ela é bem enfática com esse título até de doutor, né? As obras de Lutero sempre começam com Doutor Martinho Lutero e tal, não sei o que lá. Vocês veem, por exemplo, eu me referindo ao Arthur Cole Piepkorn sempre como Doutor Piepkorn, né? Alguns chamam de beato, outras pessoas, mas santo, não, até porque, assim, o processo de canonização ao longo do século sempre foi só para regular as devoções populares, e a gente não vê necessidade nisso. Então, simplesmente nunca fizemos. Nós até chegamos a colocar essas pessoas no nosso calendário litúrgico. Nós temos um dia de celebração de Martinho Lutero, de Philip Melanchthon, de Martin Chemnitz, entre outras pessoas. Até mesmo na IELB tem dias especiais no calendário litúrgico para doutores da IELB, né? Mas nós não fazemos a canonização propriamente dita, não. Só um adendo que a igreja anglicana também não faz, tá? Não existe um processo de canonização como é na igreja católica. É algo mais parecido com a igreja luterana também. E a gente vai até fazer um episódio sobre isso, falando também sobre esses nomes que têm um título de santo na igreja luterana. Futuramente a gente vai divulgar mais sobre esse assunto. E a gente vai tirar algumas dúvidas sobre esse tema. Então, pessoal, para a gente começar, agradecer de novo você estar aqui com a gente. Agradecer a companhia de Lucas, sempre aqui comigo, João Lucas. Então, vamos começar para a primeira pergunta. Lutero rejeitava Aristóteles? Pode começar, Fábio. Eu começo com essa? Pode Olha, começar. Lutero tinha um embate com Aristóteles na área da ética. Era a pior questão com Lutero era a ética aristotélica, né? Particularmente, ele não gostava muito, lógico, do excesso do uso da ética nicômaco feito pelos escolásticos, né? Muita gente acha que Lutero rejeitava Aristóteles em lato, né? Mas de fato ele não o fazia. Lutero até, na verdade, muitas vezes usa os termos das categorias, né, que você encontra no órgão de Aristóteles, até mesmo termos da metafísica, que também, né, cruzam tantas vezes com das categorias. Então, Lutero faz, muitas vezes, usos de terminologia e conceitos aristotélicos. A grande questão para ele e o grande embate dele com Aristóteles, e lógico, com o uso de Aristóteles na teologia, era em matéria de ética, né, porque afinal de contas, para Lutero, ética tinha que ser determinada apenas pela própria vontade divina, né, etc. Então, não era possível que um autor pagão como Aristóteles fosse o norte da nossa ética, como acabou se tornando durante o período escolástico.
antes de passar para Jonathan, eu gostaria de saber se, tipo assim, o motivo da rejeição de Lutero era porque o escritor era Aristóteles ou era o conteúdo? Que, tipo assim, não dava espaço para graça, falava que o homem poderia ser bom, assim, pela graça comum, digamos assim. É os dois, eu diria assim, né? O problema surge primeiro com o fato de Aristóteles nunca ter sido cristão ou judeu em qualquer sentido, então por conta disso a própria antropologia dele já vai ser diferente da antropologia do Antigo e do Novo Testamento, né? Então, por conta dele não pertencer à igreja, ele não pode determinar a doutrina moral da igreja ou se tornar norte para a doutrina moral da igreja. Mas, acima de tudo mesmo, é a grande questão de fato, Aristóteles via no homem a possibilidade de ser bom num sentido objetivo, né, num sentido direto, digamos assim. Essa era a grande questão para Lutero. Ele tinha esse problema com o conceito de que o homem pudesse operar obras boas antes dele se tornar justificado em Cristo, algo que para Aristóteles sequer existia. Então, essas são as duas questões para Lutero, podemos dizer assim. Jonathan, em que momento, que contexto se deu, tipo, digamos, a reconciliação de Lutero com Aristóteles? Cara, o Fábio depois ele pode falar essa questão de datação, né? Porque eu sou péssimo em relação de memória, mas eu vejo muita familiaridade do Dr. Martinho Lutero com outro doutor da igreja, que é o Dr. Santo Agostinho de Hipona, né? Que a gente faz uma divisão lá quando a gente está estudando teologia e filosofia, o Agostinho Novo e o Agostinho Velho. E é perfeitamente cabível fazer essa pequeníssima distinção no Dr. Martinho Lutero, porque se você observar, a maior disputa que nós temos é em torno das 97 teses contra os escolásticos, né, em 1517, 1520 depois, na nobreza à nação alemã, o Dr. Martinho Lutero faz duríssimas críticas ao Aristóteles, né, pelos fatores que foram citados pelo Fábio anteriormente. Então, a preocupação do Dr. Martinho Lutero era justamente porque a filosofia tinha tomado o espaço da teologia. Então, ele tinha essa preocupação. Se você pega lá nas 97 teses, ali na 45ª, ele vai falar categoricamente as críticas, né? Porque alguns diziam que você não pode ser teólogo se você não tiver formação em Aristóteles. E ele, logicamente, vai refutar isso, né? Então, eu colocaria lá em meados da própria época da apologia, né? Apologia à Confissão de Fé de Augsburgo, porque você tem claramente uma menção a Aristóteles e claramente o Dr. Martinho Lutero, ele estava no processo de revisão e de confirmação. Ele analisou tudo aquilo ali. Então, eu colocaria entre 1520 e 1540 posteriori, né? E tem uma coisa, se não me falha a memória, que é usada pelo próprio... Tem um artigo que eu acho que chegou a ser traduzido aqui para o Brasil, que é o limiar entre Lutero e Aristóteles, que é um artigo escrito pelo famosíssimo Jordan Cooper, que ele fala categoricamente os fatores que levaram essa distância, né, esse brevíssimo repúdio, mas que depois Lutero ele retorna. E o próprio Lutero depois vai admitir isso em seus escritos posteriores, né, que quando a poeira vai baixando mais um pouco, aí ele vai revisando alguns fatos, ele vai reafirmando algumas coisas que já foram ditas por ele, né? Então, eu faria essa pequena distinção, né? Um Lutero novo, em 1520 ali, 17 também é possível, e 1540, né? Então, seria isso que eu colocaria. Eu poderia acrescentar também, de fato, dentro da Igreja Luterana, a gente faz essa divisão entre o Lutero mais jovem e o Lutero mais velho, porque o Lutero mais jovem, ele realmente, digamos, ele está um tanto animado com a ideia da reforma, né? Então, às vezes, ele se torna muito radical, às vezes, ele toma posições muito extremadas. E é fato, por exemplo, se você pegar o artigo. Já não me recordo o nome do artigo, é um artigo do Dr. Pickord sobre Lutero e as confissões luteranas. Nesse artigo ele fala sobre a fórmula de concórdia. Na fórmula de concórdia tem
um trecho muito especial dela, muito importante dela, logo no começo, que o segundo artigo é sobre o pecado original. E no segundo artigo, a proposta da fórmula de concórdia é explicitar o que Lutero realmente quis dizer com certos artigos e, ao mesmo tempo, o que os doutores luteranos concordam com Lutero, né, e discordam de outros doutores, etc. e tal, entre si também. Mas nesse artigo em especial, eles querem explicitar o que Lutero quis dizer quando ele dizia que o pecado continuava após o batismo, né? E eles disseram, e eles até chegam a citar Lutero, e o próprio Pipkorn confirma que o que Lutero quis dizer com isso, e o que Lutero de fato disse, é que a matéria do pecado permanece no homem, ou seja, a concupiscência, e daí eles derivam justamente de Lutero, que aparentemente o próprio Lutero também disse, com todas as letras, que o pecado ele é acidente, né? Ou seja, é um termo das categorias aristotélicas justamente, né? Quando a gente fala dos acidentes, você tem a substância, né? Ou a essência, aí você tem a causa material, nela você encontra os acidentes, aí causa eficaz ou efetiva, causa final, etc. Então você já vê em Lutero, mesmo no próprio Lutero, o uso de termos das categorias para explicar teologia. Essa questão da concupiscência é bem interessante. Tipo, eu me deparei com ela há um tempo atrás, quando eu postei algo assim sobre, não lembro agora, acho que era sobre filosofia. Aí tocou na questão da concupiscência e um colega meu luterano falou que os luteranos discordavam da visão católica de concupiscência. Concupiscência. Eu acho que dá um episódio próprio só isso, para falar dessa distinção. E, à prima vista, me parece realmente problemática a visão católica. Mas eu ainda teria que ler mais sobre isso, mas é um tema interessante. Olha, eu vou dizer que até onde eu conheço, né, eu não me considero ignorante em nenhum sentido sobre teologia católica romana e muito menos sobre teologia luterana, né? Eu não vejo grande discordância, não, entre a nossa concepção, né? Claro que é bem provável que nos pormenores tem algumas diferenças, mas a grosso modo é muito similar, sim. É uma questão sobre, tipo assim, se ela é. A concupiscência é um. Eu acho que era sobre a questão se ela é pecado ou não. Nós dizemos que ela, em certo sentido, ela é pecado porque ela é a matéria do pecado, né? Mas o impulso pecaminoso, difícil você considerar como pecado por si só, né? Só que, num geral, a grosso modo, muitas vezes a gente fala que é pecado, isso só precisa ser esclarecido. Na fórmula de concórdia você vai encontrar dizendo que é pecado, mas no sentido de ser matéria do pecado, né? Não um pecado em essência. É uma questão de dizer que, tipo assim, é uma consequência da nossa natureza pecaminosa e não, tipo, algo natural do ser humano, né? Tipo, essa ideia de que eu falei de que a concupiscência existe um debate entre luterano e católico, existe, né? Eu não tô ficando doido. Existe, só que normalmente a maior parte desse debate é porque os dois lados não estão falando a mesma língua. Quando os dois se dedicam a ler os documentos um do outro, normalmente vê que não é tão diferente assim, não. Mais um tema que vamos chamar você futuramente, viu, Fábio? Opa, será um prazer, né? Então, essa questão, ela é bastante... Ai, nossa, horrível. Ela é uma questão que eu ouço, assim, de uma galera que compra o Lavismo Cultural, é Padre Paulo Ricardo, é o máximo de teologia que essa galera conhece, que é Lutero foi responsável por outras revoluções, como a liberal e a marxista. Não, vamos lá, vou colocar uma coisa. O que Lutero tem a ver com a Revolução Francesa? Olha, Acho que eu vi um livro do Dom Bosco, que tinha a foto de Lutero e a foto de Lenin. Sim, sim. É por isso que eu sou comunista, porque Misericórdia. eu era luterano, né? Como todo bom luterano, eu sou um comunista, com certeza, né? Tem que ser. Sarcasmo à parte, eu conheço esse livro, Misericórdia, é realmente, assim, dolorido, é realmente um compilado de non sequiturs, né? Compilados severos de non sequiturs e muita ignorância seletiva, né? O fato é o seguinte, né? A Reforma Protestante, ela teve influência sobre todo o mundo ocidental, de fato, em matéria de autoridade de conhecimento, né? Isso é fato, isso é inegável. Mas, ao mesmo tempo, isso também já tinha acontecido no escolasticismo,
e ao mesmo tempo isso já tinha acontecido com a igreja em matéria, quando ela começou a utilizar termos mais neoplatônicos ainda no período da igreja primitiva. Então, querendo ou não, dentro da igreja sempre houveram, digamos assim, desenvolvimentos sobre o próprio conhecimento e a autoridade do homem, né? Isso dentro da antropologia e dentro da filosofia da igreja. Não contradições, isso é muito importante dizer, não são contradições, toda hora a igreja está se contradizendo, mas ela de fato está se desenvolvendo e melhor articulando isso. E de fato, Lutero fez uma articulação em prol da consciência do indivíduo e do exame do indivíduo, né? Não que o indivíduo ele é soberano em todos os sentidos, mas de fato ele defendeu a autoridade, por exemplo, do indivíduo questionar a autoridade eclesiástica e exigir da autoridade eclesiástica respostas, né? Por exemplo, quando ele fala a nobreza cristã na nação alemã em relação à reforma do Estado, quando ele escreve o famoso quando ele escreve a famosa nobreza cristã, ele está apelando por um concílio e ao mesmo tempo ele defende o direito do livre exame das escrituras, ou seja, que o leigo tem direito de ler as escrituras, conhecer o ensino da igreja, e se ele considerar que há uma discrepância, ir até a autoridade da igreja, fazer o seu questionamento e justamente levantar, olha, eu gostaria de respostas, ou essa doutrina precisa de uma correção, ou ela de fato precisa de uma articulação melhor, ela precisa ser melhor explicada porque não está tão claro, né? Então, Lutero fez essa defesa. E o Iluminismo e a Revolução Francesa, eles partem mais ainda, só que num nível muito exacerbado. Agora, a realidade é que isso, assim, é uma coisa que católico romano ignora voluntariamente, né? Os jesuítas tiveram muito envolvimento com a promoção do iluminismo. E isso é bem, bem claro na história da França. A realidade é muitos padres jesuítas e intelectuais jesuítas, incluindo cardeais, promoveram intelectuais iluministas com o propósito de eliminar os calvinistas na França. E isso eles nunca vão mencionar para você, né? Por quê? Porque deu errado. Se tivesse dado certo, aí os louros iam para eles. Aí, como deu errado, a culpa fica para Lutero. Tá vendo, Lutero, o que você fez? Tá vendo? Jonathan, alguma consideração? Cara, foi muito perfeito o que o Fábio colocou, né? Eu só acho muito interessante que a gente já vê algo familiar, né? Ali na própria disputa de Lutero com alguns entusiastas, diríamos assim, que Lutero, ele reprova. Tem um historiador calvinista muito bom, não sei se vocês conhecem, que é o Vist Lessa, ele é um presbiteriano independente, né? Ele tem uma biografia que tem umas críticas aqui a acolá essa obra, mas dá para ler, né? Que ele fala claramente sobre uma parte de revoluções e ele critica justamente quem coloca isso na conta de Lutero. Lutero não tem nada a ver, né? Lutero não estava devendo ali na feirinha na frente. Ele não tem nada a ver. A culpa que o Lessa ele acaba colocando é em relação aos anabatistas, né? Que é outro grupo que, coitado, qualquer problema que tem, a galera bota na conta deles. Mas ele é perfeito porque você tem algo similar no próprio caráter e nas falas do Thomas Mintzer, né? O próprio Lessa chama ele de um pré-socialista, de um pré-marxista, porque ele já tinha essa mentalidade em relação a isso. O próprio Dr. Martinho Lutero, ele diverge, né? Não se tem como você fazer isso, né? E realmente seria até interessante se alguém conseguisse provar, coisa que não é, né? Porque se chamasse, ficaria lá falando no vácuo só, porque não teria isso. Tem um livreto muito interessante que eu acho que foi ali na década de 50, 60, que é Revolução Luterana, é o nome do livreto, Revolução Luterana, de um padre que ele... Cara, Lutero é quase o anticristo na Terra. Eu tenho minhas dúvidas de onde essa galera consegue essas fontes. E ele coloca, né? Ele joga isso lá no livreto, mas ele não traz nenhum historiador, né? Aquele outro cara que a gente já citou, o próprio padre Júlio Maria, ele também faz a mesma coisa naquele livro dele, o Diabo, Lutero e o Protestantismo, Sim. né? Colocam coisas ali que, cara, a primeira vez que eu li, eu digo, rapaz, que interessante. Agora vai procurar a fonte, não existe. Não existe, acontece. Não existe. O melhor é esse, não existe. É Esse, fabuloso.
Esse A Revolução Luterana também é do Centro Dom Bosco, ela foi escrita pelo padre Javier Oliveira Ravassi, e é, assim, outro livro péssimo, mas ótimo se você quer desinformação, né? Se você quer se manter ignorante e ter um olhar completamente seletivo e ao mesmo tempo dúbio sobre a história, pode ficar à vontade, é excelente fonte para você, né? Eu só gostaria de dar uma referência ao que eu disse em relação ao iluminismo, né, e a Revolução Francesa e o envolvimento dos jesuítas. Existe um artigo inteiro, né, e muito mais que só esse artigo, mas eu sempre recomendo esse artigo, né, do Richard Popkin, que o nome é Skepticism and the Counter-Reformation in France, né, Ceticismo e a Contra-Reforma na França, que ele demonstra realmente o envolvimento de diversas personalidades fundamentais do catolicismo francês. Ele até mesmo chega a mencionar o famoso... como que me foge o nome agora? São Francisco de Sales. Mas você vê a própria figura de São Francisco de Sales, de certa forma, sim, envolvida, influenciando o iluminismo. Então, né, eu recomendo de novo esse artigo, que é uma excelente análise histórica do Richard Popkins, de novo, Skepticism and the Counter-Reformation in France. Muito bom. Às vezes eu acredito que esse lance de colocarem Lutero como um revolucionário, ou a própria reforma luterana como um estopim, como se ele fosse um Che Guevara, uma Katniss, tem um pouco a ver com aquela coisa de estar ali na Renascença, tá ligado? E eu vou indicar aqui o Fatal Discord, Erasmus, Luther and the Fight for the Western Mind, que daí é um livro que ele vai dar muito o panorama daquela época. Desde o século XIV estava acontecendo, estava brotando a Renascença, e não foi ali no norte da Europa que ela vai começar. Ela tem suas origens ali mais para baixo. A Dácia, em Roma e por aí vai. Essa coisa de dizer, então foi a Renascença, período do Iluminismo, Lutero, Maoísmo. Eu acho que isso aí é um pouco forçar a barra e querer colocar a culpa em umas coisas que o cara não tava, nem sabia, né? Eu acho que ele não tinha clara evidência para saber o que era comunismo, marxismo. Eu não sabia o que era jacobino, então, enfim, para mim isso é babaquice. No final eu vou deixar o nome do livro. Eu fiquei com pena da editora para procurar depois esse livro e botar aqui na tela, mas vamos seguindo. Saindo do âmbito dessa polêmica mais econômica, né? Mais política, vamos para a questão da Bíblia. Desde pequeno, quando eu falo que eu sou evangélico, o pessoal, você é evangélico e tal, você então tem livro, a sua Bíblia está faltando livros, né? Não está faltando livro. Não, Lutero tirou o livro. Não, Lutero não tirou, assim, isso aqui não vai, isso aqui vai. E o que mais se fala é que Lutero considerou a Epístola de Tiago uma epístola de palha, né? O que é que vocês acham disso? Olha, Lutero, de fato, em algum momento ele se pronunciou em relação à epístola de Tiago como sendo uma epístola de palha. Há debate sobre o que ele realmente quis dizer com isso, se ele considera como uma epístola de menor importância em relação às epístolas paulinas, simplesmente dizendo as epístolas paulinas são qualitativamente melhores, né, do que a epístola de Tiago, e ela é realmente muito miúda perto do que Paulo escreveu. E tem, lógico, os que dizem que ele quis, nesse sentido, desqualificar a epístola de Tiago completamente, né? Querendo ou não, Lutero volta atrás com essa opinião e nem demora, para ser honesto. Ele emite essa opinião e, eventualmente, ele é repreendido pelos colegas dele dentro do... Que é sempre bom lembrar que Lutero não é o Papa dentro da Reforma Luterana e nem dentro do luteranismo em nenhum sentido. Ele era um doutor acompanhado por outros doutores da Reforma, então, quando ele falou isso, ele foi repreendido pelos outros. A Igreja Luterana, lógico, nunca adotou essa visão em relação à Epístola de São Tiago. Agora, eu respondo já a questão do cânon. Vocês querem adicionar alguma coisa além disso? Pode falar, pode continuar. Pode responder. Quem quiser fazer um adendo antes de falar do cânon. Assim, eu não sei se eu teria alguma coisa a adicionar. Jonathan, você tem alguma coisa? A única coisa, Fábio, que eu tenho em mente é que eu não vou lembrar agora o nome do historiador,
quando ele vai comentar sobre essa expressão, ele fala que Lutero, ele tava muito humorista, sabe? Quem tá familiarizado com os escritos de Lutero, eu ainda acho o João Calvino um pouco pior que o Lutero. Ele tem um humor um pouco ácido. E nesse Mas relato... Lutero é boca suja, né? Boca suja, sem vergonha, sem vergonha. Lutero era boca suja, isso é fato. Ele tinha um lugarzinho bem legal que ele chamava Wittenberg, né? Chamava do Si do Mundo. Então, o Lutero ele fez uma pequena piada em relação a isso, né? Ele disse que estava fazendo muito frio e que ele iria acender uma pequena fogueira e que ele iria usar a Epístola de São Tiago, que era uma epístola de palha. Mas como o Fábio colocou, depois o Lutero ele volta atrás. Porque o maior objetivo de Lutero em relação a isso é porque estava acontecendo disputa ali. Ele fala isso no cativeiro babilônico da igreja. Ele não questionava a canonicidade, como alguns autores na época dele afirmavam categoricamente. O próprio cardeal Caetano chega a concordar em Lutero em partes, quando ele fica ali naquele vai ou não vai em relação a isso, porque a Epístola de São Tiago, o próprio livro de Revelação, né, de Apocalipse e Hebreus, entre outros, existiam teólogos que questionavam aquilo. Lutero, como um bom teólogo, ele estava o quê? Estava dentro da discussão, entendeu? Mas isso não se fala. É porque qualquer problema que tiver, eu já sei a solução. Coloca Lutero no meio. O mundo vai acabar, culpa de Lutero. Foi a culpa da Revolução Luterana. Também tem negócio, uma acusação, né? Perdão, Lucas, pode falar. Lutero errou, foi moleque. Foi menino só, né? O pessoal não conta o outro lado, que tipo, ele falou isso, de fato, mas ele voltou atrás depois. Essa parte, o pessoal, não, vamos omitir. É engraçado. Uma questão também, que falavam que ele tinha... talvez certas críticas à Epístola de Tiago, porque ela era judaizante, né? Eu não sei até onde isso vai, até onde isso vem, mas existe esse mito aí. Isso aí é meio difícil de sustentar completamente, né? Tem até uma fala ou outra de Lutero, mas sinceramente, tirar disso a opinião de Lutero sobre Tiago não é cabível. Não é justo, né? Não é uma coisa que uma pessoa justa intelectualmente justa, nunca faria isso, tá ligado? Não faria isso. Eu vou comentar agora a questão do cânon, que é a mais importante, afinal de contas, né? Lutero tirou ou não tirou o livro da Bíblia? A resposta é não, né? Por quê? Vamos lá. Por que o Lutero desconsiderou os 7 livros que estão no cânon católico romano, né? Os famosos deuterocanônicos, né, que Lutero considerou eles como apócrifo. Apócrifo significa sob dúvida, né, um livro que ele não pode ser completamente recebido, ele também não é completamente descartado, ele está sob dúvida, né, é diferente de outros livros que são completamente condenados, anatemizados, né. Lutero, esses livros que os católicos romanos consideram deuterocanônicos, ele considerou como apócrifos. Ele tirou eles da Bíblia? Não. Por quê? Até a época de Lutero, não existia um cânon bíblico definido, e isso é muito importante de pontuar. Você encontra na igreja primitiva diversas formas diferentes de cânon, né, vários cânons diferentes, e daí, ao longo da Idade Média, eles vão se padronizando. Você tem 2 concílios africanos no período da Antiguidade Tardia, especificamente no século IV, que são os concílios de Hipona e de Cartago, onde eles falam justamente sobre o cânon, né? E nesses 2 concílios, eles falam sobre os livros do Antigo e do Novo Testamento. A questão os 2 concílios, tanto de Hipona quanto de Cartago, são concílios diocesanos, né? São concílios regionais. Eles não têm autoridade ecumênica, eles não têm autoridade ou jurisdição sobre toda a igreja. Isso é muito importante pontuar. Então, de fato, esses 2 concílios determinaram o cânon para a região da África, e só para aquela região. Isso é muito importante ter em mente. Em nenhum momento todo o resto da igreja, porque assim, a diocese de Cartago, a diocese de Hipona, certamente eram grandes, eram numerosas, mas elas estavam longe de ser tão grandes assim, perto das outras dioceses, ao longo da Europa e da Ásia, né? Então é importante pontuar isso. A maior parte da igreja não aderiu às decisões de Hipona e Cartago, não necessariamente por rejeição, mas simplesmente porque em nenhum momento era necessário. Isso eram decisões regionais,
Ao longo da Idade Média, então, veio a famosa, ainda na Antiguidade Tardia, né? Você vê a Vulgata de São Jerônimo. São Jerônimo faz essa tradução da Vulgata, ele mesmo tem uma opinião sobre o cânon que é divergente, né? Eu sei que existem apologistas católicos romanos que tentam conciliar algumas falas de São Jerônimo em relação ao cânon, só que eu consigo trazer as mesmas falas sobre Lutero, né? Então, completamente sem cabimento. A maioria do que você vê lá, apologistas católicos ou Veritatis Splendor, vai fazer a defesa aqui de que São Jerônimo via os livros deuterocanônicos como canônicos. Eu encontro falas exatamente iguais em Lutero, que considerava eles apócrifos, então não tem o menor cabimento fazer esse tipo de defesa. São Jerônimo escreveu uma Vulgata, e de fato a Vulgata incluía, pelo menos ao que tudo indica originalmente, os livros deuterocanônicos. A questão é, ao longo da Idade Média, vieram diversas cópias da Vulgata, e se você for ver o trabalho arqueológico que nós temos hoje, nós encontramos cópias da Vulgata, ora com mais, ora com menos livros do que isso. Então, não existia um cânon padronizado ao longo da igreja. Existe uma velha história que apologistas romanos usam, citando os cânones de Gelasiano, né, os decretos gelasianos, falando que o Concílio de Roma, do século IV, definiu o cânon. E isso é uma mentira. Em nenhum momento o Concílio de Roma definiu o cânon. Você pode procurar nas atas inteiras do concílio, não tem um A sobre uma definição de cânon. Isso foi um engano dos decretos gelasianos que vieram séculos depois, né? Então, durante toda a Idade Média, e até a altura de Lutero, não existia cânon na igreja. Isso é uma coisa importante se você pega o livro do Lee Martin MacDonald, A Origem da Bíblia, publicado pela Paulus aqui no Brasil, né? Ele fala, o motivo de Lutero considerar esses livros como apócrifos e colocar eles numa seção de apócrifos na Bíblia, o motivo de Lutero ter feito isso é nada menos porque Lutero realmente sentiu que tinha liberdade de fazer isso, porque de fato ele tinha. De fato, Lutero fez isso porque ele podia. Mesmo dentro da igreja, ainda dentro da comunhão da igreja romana, ele poderia fazer isso. Você encontra, por exemplo, o cardeal Caetano, né, o famoso Tomás de Vio, que julgou Lutero, né? Ele fez o auto de fé de Lutero e ajudou a escrever a Exsurge Domine, que foi a bula de excomunhão de Lutero. O próprio cardeal Caetano, se você for ver, ele fez uma lista canônica dos livros do Antigo e do Novo Testamento, e o cânon dele é exatamente igual ao de Lutero. Exatamente igual ao de Lutero. O mesmo cara que condenou Lutero, entende? Ele fala, isso você deixa a opinião de São Jerônimo, que certamente também não aprovava esses livros como canônicos, sem dúvida alguma, né? O que acontece? Até o Concílio de Trento não existia, de fato, um cânon. Então, o cânon bíblico católico romano, que conhecem hoje, que eles falam, é o cânon que a igreja sempre usou. Mentira! Até o Concílio de Trento não tinha. Até o Concílio de Trento simplesmente não tinha um cânon ecumenicamente definido. Você tinha cânones locais, tinha cópias divergentes da Vulgata por toda a Europa. Você vê uma padronização da Vulgata mais para o final da Idade Média, só nas regiões circunvizinhas de Roma, mas nenhuma decisão ecumênica em nenhum sentido. E você vê, sem dúvida, ao longo de todo o período medieval, opiniões divergentes sobre o que faz parte do cânon, o que deixa de fazer parte do cânon. E vale mencionar, muitos argumentam, o próprio Paulo Ricardo já fez esse argumento tosco, de que, mas é o cânon da Septuaginta. A Septuaginta tem muito mais livros do que o cânon católico romano. Tem terceira e quarta Macabeus, que você não encontra no cânon tridentino, né? Tem outros livros na Septuaginta que não estão inclusos no cânon tridentino, sem contar que a própria Septuaginta, quando eles argumentam isso, eles não se tocam que a Septuaginta nunca foi um cânon, ela é uma tradução, ela nunca se propôs a ser cânon. Então, essa é a resposta mais direta. Lutero, ele removeu os livros da Bíblia? Não, por quê? Vai remover do que não tem definido perfeitamente? Não, sempre esteve em debate esse assunto. Lutero fez uma proposta que, ao mesmo tempo, a própria igreja luterana não necessariamente seguiu a risca, para ser honesto. No livro de Concórdia, todo mundo acha que porque a Bíblia de Lutero considerava esses livros apócrifos, que todo luterano considera. A realidade no livro de Concórdia não tem nenhuma lista canônica. A igreja luterana, de todas as igrejas, ela é a mais ecumênica, porque ela preservou o princípio da igreja primitiva de não ter um cânon perfeitamente delineado e circunscrito. O cânon na igreja luterana não é exatamente o cânon da Bíblia de Lutero, que é uma proposta. Você vai encontrar autores do período da ortodoxia luterana, por vezes, utilizando
os livros considerados deuterocanônicos, e às vezes até os livros que não estão nem entre os deuterocanônicos tridentinos, mas estão na Septuaginta, né? O Dr. Arthur Cole Piepkorn, de novo, tem um artigo sobre o uso dos deuterocanônicos entre os doutores luteranos confessionais. Me corrija se eu estiver enganado, Fábio e Jonathan, mas Por favor. São Jerônimo, ele falava, acho que antes do livro deuterocanônico, ele escrevia, tipo assim, botar na tradução dele, ele falava que ele não considerava canônico, correto? Ele, de fato, não considerava esses livros como inspirados, né? Você vai encontrar ele, de fato, chamando eles de escritura várias vezes, e é isso que normalmente os apologistas romanos se debruçam, aqui ele chamou de escritura, ou colocou ao lado de outro texto que é canônico, até para os protestantes, então, portanto, é assim, assado. Quando, na realidade, o próprio Lutero, muitas vezes, se refere até ao que ele considera como apócrifo, ele fala, às vezes, usa o termo escrituras. Então, de novo, Jerônimo não considerava esses livros como inspirados. Ele incluiu na Vulgata Latina, justamente que pediram para ele decidiu se submeter a isso. Mas é fato que ele, ao que tudo indica, não considerava esses livros inspirados, não. E é legal lembrar também que outros santos, outros doutores da igreja também não colocavam essa dúvida, né? Cirilo de Alexandria, a gente vai ter também. E, se não me engano, até o Atanásio, sobre alguns livros que não estão no cânon luterano, quer dizer, perdão, não estão no que a gente conhece como Bíblia evangélica, Evangelischen. Vamos dar uma dissertada aqui sobre o nominalismo de Lutero, né? O que vocês acham? É um tópico legal de falar? É uma clássica, Olha, né? cara, É uma coisa clássica, né? eu vou ser honesto, esse tópico do nominalismo de Lutero me enche o saco. Eu tenho que lembrar, tem um artigo do Ortlund sobre isso, deixa eu até ver se eu acho aqui. Perdão, Ortlund não, é o Hägglund. O Bengt Hägglund, ele tem um artigo chamado Was Luther a Nominalist? Onde ele justamente defende que não é bem assim. De fato, Lutero, ele tem elogios que ele faz muitas vezes a Guilherme de Ockham, e isso normalmente é usado para defender que ele era nominalista, mas a realidade é que Lutero, ele não era nominalista, e eles normalmente assumem que Lutero era nominalista porque a doutrina da justificação dele é nominalista, quando na realidade o que eles estão falando é a doutrina da justificação segundo Rudolf Bultmann, né, que todo mundo acha que essa é a doutrina de Lutero. Isso me irrita muito, cara. Mas hoje em dia quase ninguém entende o que é sola fide, o que é justificação somente pela fé. Todo mundo acha que Lutero disse uma coisa, quando na realidade eles estão lendo a doutrina que Rudolf Bultmann produziu quando ele escreveu a Teologia do Novo Testamento. Eu tenho essa obra aqui. Se você quiser, você compra ela, publicada pela Academia Cristã aqui no Brasil, né? E você vai encontrar essa perspectiva de justificação completamente individualista, completamente nominalista, de fato, onde é apenas uma declaração formal de que o homem é justo, mas ele ainda é pecador no sentido que ele ainda tem culpa, etc. e tal, e daí é meramente uma declaração falsa, né? Você está justificando o ímpio, né? Que é uma das coisas que a Bíblia justamente condena. Quando para Lutero e até para Martin Chemnitz, que é o segundo Martinho dentro da igreja luterana, a justificação, a imputação da justiça de Cristo, ela é feita de forma verdadeira através da comunhão mística, da participação mística na natureza humana ou divina de Cristo, que é feita através dos sacramentos. E realmente, ao ser batizado, o cristão é verdadeiramente lavado do pecado, não só em sentido nominal, mas factualmente o cristão ele é lavado do pecado, ele se torna puro do pecado através do batismo, e os méritos de Cristo não são meramente contados num sentido meramente jurídico, vamos dizer assim, né, que é bem a questão bultmanniana da coisa, mas eles realmente são do cristão por participação mística no Cristo através dos sacramentos. Então é nessa comunhão da natureza humana ou divina de Cristo que o cristão tem imputado a si os méritos de Cristo. Então, não, Lutero não era nominalista. Esse artigo do Hägglund, você encontra ele na internet, disponível pelos documentos do Seminário Concorde de Fort Wayne,
né? Então, você procura lá, é o Concordia Theological Monthly, volume número 28, artigo número 31, do Bengt Haglund, Was Luther a Nominalist? Escrito originalmente na Universidade de Lund, na Suécia. Então, essa é a minha resposta breve. Tem também o fato de, tipo, ele apreciar muito Platão, né? O que já derrubaria a ideia de que, tipo, ele é nominalista. Johnny Boy, o que é que você acha? Cara, engraçado, muito engraçado. Eu não sei o que é que essa galera faz quando lê as 97 teses do Dr. Martinho Lutero. Que o Dr. Martinho Lutero, ele tece duras críticas, né, em relação ao sistema no todo. Mas isso eu vi de um calvinista falando. A melhor explicação que a gente tem sobre isso é em entender o contexto, né, ali da formação de Lutero. Porque tem um padre muito famoso, né, que coloca isso em xeque também. Lutero ele não foi formado na vinha antiga, né? Ele não leu Santo Tomás, não leu Duns Scotus e outra galera. Aí tem um outro cara que é muito famoso, né? Que o Lutero deles é o Duns Scotus. Tudo que deu errado foi por causa do Beato, né? Então, assim, a forma da gente entender em relação a isso, da aplicação do nominalismo, é que o Lutero, de fato, ele teve sim uma formação, isso não lhe é negável, o próprio Jordan Cooper fala sobre isso, mas a diferença é que Lutero, ele percebe que existem certas problemáticas que são impossíveis de responder. Aquele sistema Linkage ele não responde. O próprio Alistair McGrath, que escorrega aqui e acolá, é uma escorregada muito feia, ele fala isso também naquele História da Justificação, né? Não sei se tem tradução para o português. Ele fala claramente sobre isso também. O Vistilessa, né, no livro que eu já citei, né, Lutero, Vida e Obra, ele fala claramente a mesma coisa. A diferença é que Lutero ele passou por variadas tradições, né, teológicas e filosóficas. Ele não foi, a galera acha que tipo assim, o Guilherme de Ockham que fez o rumo da vida de Lutero e ele foi embora. Não. Lutero foi influenciado pelos místicos alemães, Lutero foi influenciado pelo São Bernardo de Claraval, que depois o Melanchthon critica ele, né, no seu Locke. E o próprio Santo Agostinho de Hipona. A diferença aqui de Lutero é que Lutero estava familiarizado com as discussões, que eu acho que é uma coisa que é até interessante, um mito, eu não sei se o Fábio já ouviu. Fábio, sabe por que Lutero ele era um péssimo teólogo? Porque a formação dele foi semelhante a um miojo, em 5 minutos. Aquele doutorado dele lá não serve para nada. É justamente essa crítica. Para vocês terem ideia, é um apologista católico muito famoso, americano, não vou lembrar o nome dele agora. Ele escreveu um artigo que eu quase chorei de tanto ceticismo, que ele falou que tanto Lutero quanto Calvino eles eram nominalistas, e o nominalismo ele foi o mal da teologia. Por isso que aconteceu a reforma, por isso que Lutero ele não era um bom intelectual, porque ele era um nominalista. Sendo que se você pegar, tem algumas pinturas antigas, né? O Lutero ele pisando em cima do nominalismo. Tem embaixo assim o nome, nominalismo. Eu acho que até quem trouxe isso uma vez foi o próprio doutor Victor, né? O doutor Victor Andrade. Ele trouxe esse retrato. E tem lá, categoricamente. Vou botar para aqui na tela. Tem ele tancando também São Tomás nessa pintura. Tem. Entendeu? Eu acho que você deve estar falando do Dave Armstrong, o Dave Armstrong escreveu. É um apologista de internet, bem medíocre, eu vou ser honesto. E assim, eu vou dizer, pelo fato de eu ter citado o nome dele aqui no podcast, ele vai escrever algum artigo sobre isso, porque ele é o cara, assim, extremamente obcecado consigo mesmo. É muito absurdo, cara. Ele procura o nome dele na internet, onde ele achar, ele escreve uma resposta, cara. Inclusive para línguas que ele não sabe. Recentemente teve um artigo do Vitor, que o Vitor escreveu sobre a relação entre luteranos e reformados, que o Dave Armstrong não tinha nada a ver com a discussão, mas simplesmente viu um luterano lá e resolveu se meter na discussão, escreveu um artigo em resposta ridículo, cheio de erros ainda por cima. Achou que o Vitor era da ISLB, citou um monte de coisa da Federação Luterana Mundial, que o Vitor não faz parte. Então, assim, foi um show de horrores. O Armstrong faz bastante disso. Se ele responder, a gente já sabe que ele tem essa mania de grandiosidade dele, né? O famoso ego search.
Eu já vi ele debatendo há um tempo atrás, até com o Francis Tourinho. Não lembro o tema agora. Fez. Mas era algo muito engraçado, porque tipo, ele perde totalmente o pudor. Ele, tipo, Não, ensandeceu, né? ele. Tipo, Mas eu ele. tenho que dizer, cara, o Tourinho também perde pudor, cara. É muito Não é. engraçado. Você já viu o Tipo compilado do assim, Tourinho ficando irritado, cara? É engraçado. exatamente. Vai até, acho que quando sair isso aqui, já até saiu um vídeo do Tourinho que ele pediu pra fazer em respondendo a um tomista. Mas, tipo, tem isso mesmo. Eles dois juntaram e, tipo, ficaram parecendo dois cachorros brigando. Aí Armstrong começou a criticar um outro cara. Tipo, atacando mesmo. Eu fico assim, cara, vamos se ligar que, tipo, todo mundo aqui é cristão, Armstrong. E, tipo, pelo amor de Deus, se controla. Ele é teu irmão em Cristo. Tu pode discordar, mas ele ainda professa a mesma fé que tu. Ô, Lucas, foi o Bruno. Eu não me recordo agora, mas Ele tava arrumando a treta com o Bruno, mas eu acho que o Bruno nem sequer chegou a responder, porque o Bruno, depois eu conversei, né? Eu perguntei quem. Aí disse, o Bruno tal. Sim. O Bruno até agora não respondeu. Eu acredito que o Bruno também não irá responder, porque, pô, a gente tem muita coisa a fazer, né? Escola, trabalho. Então, tipo assim. O artigo que vocês estão falando é a respeito da justificação, né? Foi lá. Cara, e sendo sincero, tem não, né? O povo tá perdendo muito em questão de referência, porque colocar o Dave, com todo respeito mesmo, pô, prefiro o Bellarmino. só para citar uma fonte aqui falando sobre Lutero e ele rejeitar o nominalismo é quando ele faz um elogio ao realismo de Platão. A fonte é a oitava proposição da disputa de Heidelberg. Aí ele fala que a filosofia de Platão é maior do que a filosofia de Aristóteles, se vê a partir do seguinte, que Platão sempre depende do divino e imortal, separado e eterno, insensível e inteligível. E daí recomenda também que as coisas singulares, individuais, sensíveis sejam abandonadas por elas não poderem serem conhecidas por sua instabilidade. Está defendendo o realismo. Aqui agradecer ao Instituto Areté do Vitor por essa fonte. E, tipo, como ele fala aqui no texto dele, Lutero era um teólogo místico, não um filósofo. Então, não é justo chamar ele de nominalista. O que Exato. vocês acham dessa sentença aqui? Eu acho importante até, adicionando ao que você falou, tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo onde ele fala sobre Lutero ser nominalista, e daí, lógico, né, ele fala, e ele bota Lutero em contraponto com Platão, justamente de matéria de realismo, né? Platão era Aristóteles, se não me falha a memória. E aqui eu vou tentar resgatar o vídeo na minha memória, então se eu errar alguma coisa aqui das falas do Padre Paulo Ricardo, não me crucifiquem, mas eu tô tentando rebuscar aqui de coisas que eu vi há mais... Nossa, já tem meses que eu vi esse vídeo, né? Que ele falou basicamente, como para Lutero, como Lutero era nominalista, na teologia da igreja, Cristo, ao se encarnar, ele criou uma nova humanidade no qual nós participamos. Então é meio que parecido com justamente a ideia das ideias, né, de Platão, né? Então existe uma ideia de humanidade na qual nós participamos, que é a de Adão, que foi corrompida, e Cristo, ao se encarnar, ele tem agora uma nova ideia, vamos dizer, de humanidade. De novo, eu estou usando esses termos aqui só para ilustrar o mais rápido possível a ideia, a ideia do Padre Paulo Ricardo, ok? Não no sentido platônico. Então, existe essa nova humanidade que o homem deve participar, e ao participar dessa nova humanidade, o homem é capacitado a praticar atos de justiça, etc e tal. E ele coloca isso em contraponto de Lutero. Mas eu ouvi o vídeo inteiro, eu não assisti, né? Eu só ouvi o vídeo inteiro com toda atenção, porque eu estava treinando enquanto eu fazia isso, e eu ouvi o vídeo inteiro e eu fiquei extremamente intrigado. Eu fiquei tipo, mas homem do céu, Lutero disse todas essas coisas com todas as letras. Lutero não só não era nominalista, como a teoria que você colocou agora, de justamente a nova humanidade em Cristo, que os homens tomam participação mística nessa ideia de uma nova humanidade inaugurada com a encarnação de Cristo, Lutero afirma com todas as letras, às vezes até usando, ele chega a usar as palavras de Santo Atanásio na encarnação do Verbo, que diz que Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus, né? A gente entra aí numa teologia da teose até, né? Lutero afirmou todas essas coisas, eu fiquei tipo, misericórdia, mas isso é o atestado de alguém que nunca tocou em Lutero. E outra pessoa que justamente falou da má formação de Lutero é o próprio Padre Paulo Ricardo, que ele, misericórdia, ele tem uma pregação que ele fez sobre Lutero há um tempo atrás,
E ele falou que, Lutero, por que Lutero fez a reforma? Porque ele não compreendia a doutrina da igreja correta acerca da justificação. Ele era mal formado. E eu fiquei, misericórdia. O senhor que é, no máximo, professor no seminário aí do Mato Grosso, de Cuiabá, vai falar do cara que recebeu o doutorado com a aprovação do Papa, né? Que foi nomeado doutor da igreja com, assim, a autoridade de ensinar teologia em nome da igreja em toda a região de Wittenberg. Com a aprovação do Papa, o senhor vem falar que esse homem é mal formado? E detalhe, o fato dele ser um verdadeiro mal formado nesse assunto, porque se você pegar, por exemplo, a História del Concilio di Trento, né? Você vai ver ali, se eu não me engano, no segundo volume, onde trata sobre a seção número 6 do concílio, que é o que debate sobre a justificação, o próprio autor, historiador em detalhes da história do concílio de Trento, assume que os próprios debatedores tridentinos chegaram no começo do debate da sexta sessão e assumiram esse é um tópico complexo, porque nunca foi debatido na igreja, não tem nenhum concílio ecumênico que determinou qual é a doutrina da igreja acerca da justificação até hoje. E, de fato, você pode pegar as datas de todos os concílios anteriores, não tinha nenhum concílio que tinha definido a doutrina da igreja acerca da justificação. Então, dizer, que Lutero tinha uma má formação, que ele não conhecia a doutrina da igreja acerca da justificação. Qual? Não tinha. Simplesmente não tinha nenhum. É absurdo falar sobre isso. O livro que eu estou mencionando, no caso, é o livro do... Tentando me recordar aqui o nome do homem. É o livro do Hubert Jedin, né? Ele originalmente foi escrito em italiano, né? Mas você encontra ele em inglês, né? A History of the Council of Trent. Ele foi publicado em inglês especificamente pela Beherder Book. Então, você encontra ali a afirmação justamente ali, se eu não me engano, é a partir da página 166, que aí você realmente encontra sobre a questão da justificação e ser justamente um tema nunca debatido, e por conta disso ser um tópico difícil para o início da sexta sessão do Concílio de Trento. Então essa história de que Lutero não conhecia, pelo amor de Deus, é um anacronismo absurdo, só demonstra quem é que realmente não conhecia a doutrina da igreja acerca do assunto, quem que é o mal formado. E uma coisa boa, né? Eu acho que o padre Paulo Ricardo ele lançou um curso sobre Lutero recentemente, sobre a reforma. Aí, tá até conversando com vocês antes, que... Aquele curso que ele fez depois de ler um livro. Ele leu um livro, cara. Exatamente. A fonte dele é... A fonte The Unintended Reformation. Ele leu esse livro e resolveu fazer um curso inteiro. Você vê, cara, eu poderia fazer isso, velho. Eu já ia ficar rico. A cada livro que eu ler, um livro só, eu vou lançar um curso inteiro só sobre o livro e vender. Olha aí. Acho que nós temos a obrigação, né, de assinar esse curso. Opa! Mas, assim, é engraçado que as coisas que você lê no The Unintended Reformation e as coisas que o padre Paulo Ricardo acusa Lutero de ter feito, você já encontra explicações mais claras sobre isso num livro chamado A Fé Ativa no Amor, que foi publicado pela editora Concórdia lá na década de 80. Eu vou ser honesto, eu não sei se eles ainda publicam. Eu li esse livro emprestado do meu pastor, velho, com cheiro de mofo mesmo, né? Mas é um excelente livro que aborda em mais detalhes até alguns escritos muito pequenos de Lutero que passam desapercebidos. Para mim, padre Paulo Ricardo locuta, causa finita. Para mim é assim. Paulo Ricardo locuta est, causa finita est. Exatamente. Eu só tô vendo que a gente vai levar uns hate absurdo. Eu aqui, anglo-católico. Não, vai ser absurdo. Também. Não, vai ser insano. Aí tem o Fábio que é luterano, o Jonathan tá sem igreja, vai ser engraçado demais, vai ser lindo. Assim, de minha parte, não tenho nada contra meus irmãos católicos, tipo, não tenho nenhum problema. Até sou, né? Até sou. Até sou anglo-católico. Mas eu tenho, Lucas. Fale por si. Eu não tenho problema com os meus irmãos católicos em nenhum sentido. Eu só tenho problema com essa apologética ruim. Que isso é apologética isso que eu ruim? ia falar. E quando alguém se mete a falar de Lutero, eu sou sempre o primeiro cara, tipo, olha lá, vamos lá. Daí eu ouço e eu sempre
sempre fico decepcionado, porque até hoje eu tô aguardando alguém me dar uma informação fidedigna. É raro você ver uma crítica a Lutero feita de forma honesta, partindo dos apologistas romanos. É bem irritante essa questão. Tipo, a gente tá aqui não atacando a Igreja de Roma e tá desmistificando certas mentiras que existem em certos ciclos de católicos romanos. Então, tipo, Exato. se alguém vier criticar isso, atacar a gente por isso, não tá sendo honesto intelectualmente, não tá Exato. disposto ao debate. Essas coisas são realmente mentirosas, não tem o que fazer, cara. Por que eu vou gostar de ouvir mentira? Assim, se quer fazer uma crítica a Lutero, cara, eu mesmo poderia passar a noite inteira fazendo críticas a coisa que eu discordo de Lutero, que eu acho que foi absurdo, certas coisas que ele tinha em mente, graças a Deus que a igreja luterana nunca seguiu, e que falou realmente, pô, isso aqui é besteira, não tô nem aí porque você falou, né? Inclusive para o uso de Aristóteles, né? Não tanto na ética de fato, mas o período da ortodoxia luterana, ele é extremamente marcado pelas categorias aristotélicas, pelo uso da metafísica aristotélica. Então, tipo, Lutero não gostava, a igreja luterana falou, ó, azar, meu irmão. A escolástica luterana, correto? Exatamente, escolástica luterana. O período da ortodoxia luterana ou da escolástica luterana usou muito Aristóteles. Então, realmente, Lutero falou, não gosta de Aristóteles, e os outros doutores luteranos falaram, azar o teu, meu irmão. Galera, Beleza, esquece que tinha Melanchthon também, depois vai ter Gerhard, vai ter Martin Chemnitz. É só Lutero. Lutero é a causa central, assim. E foi Melanchthon que fez uma tipo, Lutero se abrir mais para Aristóteles, não foi? Uhum. Vamos lá para a nossa próxima. Pessoal, Lutero era um cismático, ele incentivava a rebelião, ele queria a divisão da igreja. Com certeza, gente. Eu vi ele aqui na minha rua incentivando vários pra gente pegar carro e tal. Ele é um safado, né? Eu acho que é safado. Lutero, como matemático, ele era fissurado em duas operações, que é a divisão e a multiplicação, né? Então... Ei, mas é safadeza a gente também não apontar nisso, que ele meteu o pau nos camponeses, né? Isso é uma coisa que a IELB faz, e até mesmo a IELS, né? Todas as igrejas luteranas sérias vão fazer, a Igreja Protestante de França, a EKD na Alemanha, que eu cheguei a visitar, vão ter essa crítica a Lutero. É muito bom a gente deixar isso claro, né? O cara errou, o cara foi moleque várias vezes, e contra os camponeses ele aparentemente não chegou a se retratar. Assim, eu vou ser honesto que eu também não gosto muito de camponês, não, brincadeira. Mas que é isso, rapaz? Você tá falando com só os caiçaras aqui da Paraíba. Tô falando com os caras, meu Deus do céu, nenhum de vocês é do interior, né, gente? Não, agora piadas à parte. O Lutero, ele não defendia a separação em nenhum sentido da igreja. Ele foi excomungado pela Exsurge Domini em 1520, né? Ele nunca quis sair da igreja, ele foi expulso, ele foi obrigado a continuar o movimento junto com os outros doutores, que no caso não foram excomungados, né? Ele foi obrigado a continuar de fora, e isso foi o que complicou, e ele nunca aceitou a excomunhão dele, justamente ele queimou a bula de excomunhão dele no meu aniversário, a propósito, 15 de junho. Não, perdão, ele queimou em dezembro, a bula foi emitida no dia do meu aniversário, 15 de junho, né? Então... Que presente. Que presente. Então, ele queimou em dezembro de 1520 a bula, porque ele realmente não reconheceu. Ele nunca reconheceu a excomunhão dele, até porque ele não estava mais reconhecendo que a Igreja de Roma tinha jurisdição sobre a Alemanha, né? Então, ele nunca quis a divisão da igreja. Ele foi expulso, injustamente, até porque a Exsurge Domini tem várias acusações falsas contra Lutero, realmente acusações que não fazem o menor sentido, inclusive que Lutero acreditava que o batismo não operava nada, que é uma mentira absurda, né? Qualquer pessoa que tenha lido um mínimo de Lutero sabe que é justamente o avesso, só que isso está na Exsurge Domini. Então, Lutero não defendia a divisão, e quando ele se deparou com divisores, como justamente os camponeses, ele, na verdade, reprimiu até de forma a incentivar a violência estatal contra esses revolucionários.
Com Zwinglio nem se comenta. Zwinglio ele já nem considerava parte da igreja. Ele não simplesmente disse, eu vou dividir. Né? Para ele, não tinha mais igreja ali. Lutero sempre falava que a igreja é onde a pregação pura do evangelho e a administração do sacramento segundo a instituição de Cristo, só que a igreja zwingliana falhava nesse segundo ponto e, portanto, não era nem igreja. Para ele, não fazia mais parte. Então, para ele, nem eu estou dividindo aqui a igreja. Não, aquilo ali é um movimento cismático que nem igreja é mais. O engraçado é que quando a gente lê a ata, parece que é uma coisa mais leve, né? Porque parece, concordamos em tudo, somente na coisa mais essencial. Exato. Você vai ver isso nas atas do colóquio de Marburgo, ele parece super civilizado. Exatamente, porque, tipo, quando você volta nas atas do colóquio de Marburgo, que nosso pároco fala que a reforma protestante acabou ali, porque ele fala, né, esse debate com ele fala que, na ata tá bem assim, né, nós, amigavelmente, de forma sadia, concordamos em tudo, apenas no mais essencial, na Santa Ceia. E quer dizer, nesse caso eles discordam, né? E é interessante que se você pega justamente o colóquio de Marburgo, no documento ele parece super civilizado, só que você vai ver, por exemplo, o Isso no Meu Corpo, do Hermann Sass, que entra mais em detalhes de como foi o colóquio de Marburgo. Assim, disputa só não foi para pontapés e socos, né? E o próprio Timothy George, ele tem um livro, Teologia dos Reformadores, e nesse livro ele menciona que Zwinglio saiu do colóquio de Marburgo chorando, né? Então essa história de nós reconhecemos amigavelmente não é bem assim que aconteceu para Lutero, e Lutero saiu de lá muito irritado e Zwinglio saiu de lá com um gosto amargo de rejeição. Acho que ninguém ia ceder, né? Um suíço, um helvético não ia ceder para uma pessoa da Saxônia. Por que isso? Jonathan, Papo também pode responder, claro, se quiser. Eu já ouvi uma pessoa falar o quê sobre esse tema? Que Lutero, por consciência, não queria se separar da Igreja de Roma, mas que, por certas falas e posicionamentos, não tinha como ele, querer estar na Igreja de Roma. O que é que vocês acham disso? Se o Fábio quiser começar primeiro, não tem problema nenhum, não. Não, nossa, falei demais esse podcast, pelo amor de Deus, vou calar a minha boca agora. Cara, em relação a isso, é quase uma concordância entre variados historiadores, né, das tradições existentes cristãs, né? O próprio Lutero, eu não sei se a datação vai estar certa, no opúsculo dele sobre a igreja, o concílio, acho que é de 1530 ou 40, não lembro ao certo, o Lutero ele estava almejando que, cara, tem que ter um concílio aqui para resolver essa solução. O Lutero ele tinha essa preocupação pastoral, logicamente, mas depois o Lutero ele acaba percebendo que é eles que não querem ceder, entendeu? Então, assim, não adianta você querer fazer algo se a pessoa não quer. É uma comunicação mútua ali, né? Tem que existir uma cooperação. E o Lutero ele estava percebendo logicamente isso, porque você tem Lutero sendo atacado à torta e à direita por fatores que são literalmente fúteis, porque se você observar, ele tinha uma preocupação real, verdadeira, né, que alguns ali, né, contemporâneos dele concordavam, que é o caso do Erasmo de Roterdão, né? Esse humanista, para mim, é a melhor coisa que existia naquela época. Concordo. A melhor coisa que existiu ali naquela época, a pessoa em questão foi Erasmo de Roterdão. Porque o Erasmo, ele fez uma coisa que eu acho que, com todo respeito, se esses apologistas católicos lessem as cartas do Erasmo a Lutero e aos críticos de Lutero, eu acho que eles iriam chorar. Porque Erasmo defendia Lutero com unhas e dentes, apesar que depois eles vão trocar Tem tapa. umas tretas depois, tem umas tretinhas. Depois ele fala, mas é algo que você consegue necessariamente entender, porque era uma preocupação real. Era uma preocupação real ali que o Lutero tinha. O Lutero não queria fazer uma divisão, o Lutero ele queria permanecer ali. Tanto que até o próprio Fábio, ele admitiu, né, que quando chega a bula de excomunhão, o Lutero ele fica literalmente cético. Eu digo, mas como assim? Né? Tanto que tem alguns historiadores que chegam a relatar que o próprio Lutero fala, né, mas eu sou filho fiel da igreja, né?
Então, o Lutero tem essa preocupação porque, além dele ser um doutor, além dele ser um pastor, claramente ele é um filho da igreja. Vocês me Entende? Ele tem uma lembraram, preocupação genuína. Ele vocês me fala isso remeteram no aquele Catecismo Maior. filme absurdamente ruim, mas bom. Ele fala exatamente isso, Jonathan. Ele cita isso aí quando ele vai falar com Caetano, que, aliás, não é um vilão no filme. Eu achei isso bem interessante. É um filme horroroso de Lutero, O de que é com o 2010? Ralph Fiennes, eu acho, Joseph Fiennes, que ele cita exatamente Sim, isso. sim, tem algumas coisas que realmente alinham alguns É relatos. com Shakespeare. Aí ele fala exatamente isso quando ele vai falar com Caetano. Gente, aquele filme ali é legal, mas não tem nada a ver, viu? Tem muita coisa errada. Calma Isso. lá. Tem um de 53, que eu acho que é esse que tu Peraí, tá qual falando. filme Que vocês tem estão falando 2000. de Lutero? Eu tô falando, acho que é de 2003, com o Shakespeare Apaixonado, o Joseph Fiennes. Deixa eu Ralph até Fiennes. ver. Ah, sim, Ralph o Fiennes. Joseph Fiennes. Sim, sim. É, Eu perdi Lutero. qual que é a parte da crítica ao E aí filme. ele fala, não, nessa parte não é nem crítica, é verdade que que o Jonathan estava falando, ele fala no filme, só que para o Cardeal Caetano, que eu achei bem interessante, que no filme ele não é colocado como um vilão. Acho bem Sim. interessante. É um filme Sim. que é Eu não ruim, é um filme sei. ruim, o enquadramento ruim, técnica ruim, atores horríveis. Eu Tirando, gostei do filme. Tem o Alfred Molina, tem o Dr. tirando Octopus. o Alfred Molina ali, o resto dos atores são péssimos, velho. Pelo amor de Deus. É porque eu não lembro ao certo onde foi que eu li. Acho que foi no Lessa, porque o Lessa, pra mim, ele é bonzinho em algumas coisas. Eu acho que aqui do Brasil ele é o melhor historiador que se tem. Produzido aqui, né? Ah, eu não sei, mas parece que ele fala alguma coisa, eu acho que é para um amigo dele, uma coisa do tipo assim, né? Do filme eu categoricamente não lembro agora, porque tem dois, né? A versão de 53, que por incrível que pareça eu gosto, mas eu acho que é porque eu gosto de coisa velha, né? Então acho que A o de de 53 53, ganhou o Oscar, não foi? se Tem, não me tem, falha a tem um rolê memória, acho que desse. ganhou foi dois. Foi dois, se não me falha a memória. Tinha uma qualidade que assim, 2003. Cara, a questão sonora, Lucas, é muito boa, velho. É uma maravilha. Bota aqui. É sensacional. Agora aquele outro lá, só Jesus minha causa. Só uma coisa que me irrita muito no 2003 é aquela flautinha, parece que você tá jogando RPG, tá ligado? Dungeons and Dragons, flautinha tosca tocando no filme, enfim, vem. Enfim, continuem aí. Eu sei que vocês estão rindo, mas o áudio tá multado. Mas é umas flautinhas. Mas o filme é bom, o filme é bom. Continuando, o Jonathan. Então, para encerrar, seria isso, né, que eu falei anteriormente. Lutero, ele era um filho da igreja, ele tem uma preocupação genuína. Outro cara que chega a falar sobre isso, que foi citado pelo Fábio, né, que é o Timothy George, e o Alistair McGrath. Eu só não vou lembrar agora qual é o livro, se é Influências Intelectuais da Reforma, se é a História da Justificação, não lembro ao certo, porque o Alistair, eu lendo um livro, ele escreve no outro e a galera traduzindo mais 10. Mas, cara, isso é perfeitamente. E o próprio Lutero, ele demonstra isso no Cativeiro Babilônico da Igreja, de 1520, e demonstra também no Catecismo Maior dele, quando ele vai falar lá sobre a questão do credo, né? Creio na Santa Igreja, ele vai explicar lá e, categoricamente, você vê ele descrevendo tudo aquilo que eu já disse anteriormente, né? Eu acho que vale adicionar não só o Cativeiro Babilônico e outros livros. Na nobreza cristã, de novo, Lutero, como mencionado, ele ainda esperava um concílio ecumênico para solucionar a questão. E quando veio a notícia do concílio de Mantua, que eventualmente foi transferido para Trento, né, Lutero resolveu escrever os artigos de Smalcalde, que é muito importante ter em mente os artigos de Smalcalde para essa pergunta. Por quê? Se Lutero defendesse a divisão por si só, simplesmente, eu gosto de dividir, eu não quero estar com a Igreja de Roma, num sentido ativo dele, eu não quero mais a Igreja de Roma, ele não teria nunca por que ter escrito os artigos de Smalcalde. Por quê? Se chegasse a notícia do Concílio Ecumênico que desde então ele tanto esperava, ele simplesmente ia dizer, mas agora já tenho o quê? 40, já tenho o quê? 20 anos que eu fui excomungado, não me interessa mais, não quero mais nem saber, tá dividido, eu não respondo mais, eu não quero unidade, ou vai dizer que eles não são igreja, nós somos, etc. É uma visão extremamente exclusivista, onde não há desejo por unidade, em nenhum sentido. Lutero, no que ele recebe a notícia de que seria convocado finalmente o Concílio Ecumênico em Mantua, ele imediatamente escreve os artigos de Smalcalde para serem lidos no concílio como defesa da posição dele.
eventualmente o concílio é postergado, e postergado, e postergado, Lutero morre, é postergado mais uma vez, aí muda para Trento, e daí finalmente acontece. Então Lutero, ele tinha sim interesse na unidade da igreja, ele nunca teve o intuito de dividir. Ele foi expulso, mas mesmo quase 20 anos depois de expulso, ele ainda tinha esperança que talvez no concílio ecumênico se resolvesse. Ele é honesto no começo dos artigos, dizendo que ele duvida que realmente vão ceder ao que ele está escrevendo. Ele diz, olha, parece que realmente vão, né, ser bem rígidos e não vão mudar nada, não vão levar muito em conta, mas se acontecer, eis aqui o escrito, ok? Então, ele de fato tinha interesse que a igreja se reunisse. E essa esperança continua com o Melanchthon também nas confissões saxônicas, né? Que estava ocorrendo o Concílio de Trento, e ele escreve as confissões saxônicas, ali achando que vai rolar algum tipo de coisa, mas não rola nada. E é legal a gente dar aquela polemizada nos artigos de Smalcalde, que é quando o Lutero fala, né? E escreve lá que o ofício papal é anticristão. Só uma consideração ainda, antes de falar do que o Lucas falou agora, João Lucas falou, é que na primeira vez que eu li as 95 teses, era bem mais jovem e bem anticatólico, eu tive, tipo assim, um susto quando eu vi a reverência que Lutero tinha com o Papa. Vossa Excelência, Santidade, não lembro se é essas expressões que ele usa, mas, tipo, era uma postura de, tipo assim, ele é mais santo que eu, ele é maior que eu, ele é o representante de Cristo na Terra, então devo tratá-lo com toda a humildade que ele merece receber. Então, até, claro, era o jovem Lutero, tal, ele ainda não tinha sido atacado pela igreja, como foi futuramente, mas, tipo, isso mostra que desde o início, ou pelo menos no início, e eu acredito também pós, ele não tinha o intuito de formar uma nova igreja. O que vocês acham? Eu tendo a concordar que realmente Lutero não tinha esse intuito de criar uma nova igreja e dividir a igreja em nenhum sentido. Acho que dá para colocar como isso. Eu, como fui luterano por muito, muito tempo da minha vida, saí a contragosto até, de certa forma, sei que essa pergunta é totalmente sem cabimento e não sei nem de onde que vem essa ideia de que Lutero, que era, a gente vê, eu visitei igrejas luteranas na Europa e no Brasil, e a gente vê que as igrejas luteranas são sacramentais. Até as que são unidas com os reformados têm uma ênfase nos sacramentos que é gigantesca. Então, de onde vem essa ideia de que Lutero rejeitava os sacramentos? E segundo, ele rejeitava mesmo as boas obras? Ok, vamos lá. Lutero não rejeitava os sacramentos nem as boas obras. Essa acusação surgiu primeiro na Exsurge Domini, que é a bula de excomunhão de Lutero, publicada em 1520. Então ela surge pela primeira vez porque quem escreveu Exsurge Domini leu o Cativeiro Babilônico extremamente mal, entendeu tudo errado, achando que Lutero estava dizendo que nenhum dos sacramentos opera nada, né? E, lógico, isso foi publicado em 1520, tanto o Cativeiro Babilônico quanto a Exsurge Domini. E nessa mesma década, a partir daí é que Lutero começa a escrever muito sobre os sacramentos, porque surge do Zwinglio, aí realmente negando a efetividade dos sacramentos e a realidade sacramental. Aí Lutero começa a escrever um monte em defesa dos sacramentos, e daí fica claro, né? Nessa mesma época para de existir essa acusação pífia contra Lutero, que nunca fez o menor sentido. Ficou bem claro no que Lutero realmente acreditava, né? Que ele estava sendo mal interpretado. Então essa acusação some, só que ela ressurgiu muito recentemente na história, vamos dizer, por conta das denominações protestantes anabatistas, né? Que, bom, todo mundo atribui tudo à reforma de Lutero em 1517. Então, se os anabatistas acreditam assim, é porque Lutero acreditava. É muito engraçado, porque mesmo entre as igrejas mais credo-batistas, mais radicais, como eu que vim da igreja batista quando eu era mais novo, a gente aprende como se Lutero, assim, acreditasse tudo que um batista acredita, que é muito pelo contrário, Lutero condenou absurdamente a maioria das doutrinas distintivas da igreja batista. Algumas nem existiam na época dele, né? Mas as que existiam ele condenou com todas as letras, várias vezes ainda por cima, né?
Mas na mentalidade popular, tudo que uma pessoa que se diz evangélica ou protestante acredita, logicamente tem que ter vindo de Martinho Lutero, só que não tem o menor cabimento. Lutero, sim, afirmava a realidade e a eficácia sacramental com todas as letras, e eu tenho que dizer, de todas as tradições protestantes, a luterana é a que mais enfatiza a realidade sacramental. Não há debate dentro do luteranismo, por exemplo, que o pão é verdadeiramente corpo e sangue, é o corpo de Cristo, o vinho é verdadeiramente seu sangue, num sentido realmente, entre aspas, físico, né? Não é tangível, não é material, lógico, né? Mas essencialmente Cristo está no pão, com o pão, sob o pão e sobre o pão, né? E ao mesmo tempo com o vinho, né? Está com o vinho, sob o vinho, sobre o vinho e no vinho. Então, a Igreja Luterana enfatiza muito isso. Agora, Lutero rejeitava as boas obras? Lógico que não, né? Ele tinha vários sermões até sobre as boas obras, sermões sobre a santificação. O que Lutero fazia era remover as boas obras como causa sine qua non da justificação, ou seja, afirmar que as boas obras causavam a justificação e que sem essa causa é impossível ser justificado, né? Então Lutero fala, não, as boas obras, elas não são causa e muito menos causa sine qua non da justificação. Elas são, ele até afirma no debate da justificação, se você pegar o volume 3 das obras selecionadas de Martinho Lutero, ele assume, as boas obras são necessárias para a salvação? Ele diz, são, mas elas não são causa, e isso é muito importante. E pior ainda, causa sine qua non da justificação. E isso ele diz, não, aí a gente não pode misturar as coisas. Não pode misturar alhos com bugalhos. As boas obras são necessárias, as boas obras são parte essencial da santificação, que é necessário para o cristão, só que elas não são causa, muito menos causa sine qua non da justificação. Sobre a relação das boas obras, eu acho que seria muito bom se os críticos de Lutero tivessem por dentro da disputa que ele vai ter com um discípulo dele, me fugiu a memória, João Agrícola, não lembro certo o sobrenome dele, né, que tem a controvérsia sobre as boas obras, né? Lutero, ele claramente vai contrariar porque o João não acreditava nesse fato. Em relação dos sacramentos, cara, é inacreditável, tá lá no Catecismo Menor. Lutero fala claramente sobre a eficácia, sobre a comunicação e sobre a natureza das mesmas. Você tem lá pergunta e resposta, e o Lutero ele falando categoricamente. E sendo bem sincero, essa é a primeira vez que eu escuto algo sobre, né, que seja utilizado contra o Dr. Martinho Lutero, e é hilário, né? Só isso mesmo que tem para comentar. Pessoal, mais um, hein? Lutero negava a autoridade papal? Acho que essa pergunta se remete ao início, antes de, ele ser excomungado, etc. Mas vocês podem falar do pós também, até citar o artigo de Smalcalde lá e tal, se vocês quiserem, tá? Talvez falar também um pouco sobre a questão do anticristo, do Papa ser o anticristo. Essa aí é boa. Isso é importante. Lutero nunca disse que o Papa é o anticristo, né? Ele diz que o papado é o anticristo. O que ele quer dizer com isso? Que isso é muito importante. Lutero, ele não negava a autoridade papal em sentido lato. Ele reconhecia que o bispo de Roma tinha jurisdição, assim como qualquer bispo tem jurisdição. E ele assumia até mesmo que a igreja tinha autoridade de, se quisesse, por decisão própria, colocar em um único bispo a autoridade de palavra final na igreja, por matéria de boa organização, de boa ordem, e para facilitar disputas teológicas, disputas de fé. Então ele diz, olha, de fato, um sistema papal onde há um único bispo que é escolhido pela igreja, né? E a igreja diz, ó, na mão desse bispo aqui a gente vai deixar a palavra final, ela pode ser muito útil. Qual que é o problema de Lutero com o papado e que leva Lutero a dizer que o papado, não o papa, a pessoa papa, mas o papado como sistema é o anticristo? O que leva Lutero a dizer isso? Ele diz, o problema é quando o bispo que recebeu essa autoridade do resto da igreja alega, na verdade, tê-la recebido de Deus, ou seja, dizer que tem essa jurisdição por júri divino, que Deus deu essa autoridade para ele perpetuamente e que, portanto, ele tem autoridade jurisdicional por direito divino sobre todos os outros bispos. Ele se coloca sobre todos os outros
É assim, por matéria da própria natureza do episcopado dele, que é diferente da dos outros. Isso Lutero rejeita e diz, não. Em matéria de direito divino, o bispo de Roma tem autoridade tanto quanto todos os outros bispos. A jurisdição dele é somente na diocese dele. Se a igreja deu autoridade para ele de determinar tudo em todas as jurisdições, é matéria apenas de direito humano. De direito divino, ele realmente só tem autoridade sobre a própria diocese. E quando ele alega ter direito sobre toda a igreja jurisdicional, num sentido divino, né, de júri divino, aí é o anticristo. Aí esse sistema é anticrístico, digamos. Em relação à autoridade do Papa, coisa semelhante, a gente vê que nos primeiríssimos momentos ali, né, do Dr. Martinho Lutero, ele tinha profundo respeito pelo Papa, né? Tanto que por isso que ele escreveu as 95 teses, que foram revisadas pelo seu diretor e etc, né? E você vê claramente que ali Lutero ele escreve uma carta ao bispo de Mainz, né, comunicando por que estava acontecendo aquilo, né? E a mentalidade de Lutero era justamente essa: eu sou um bom filho da igreja, a igreja está sendo pervertida, né, pelo dominicano John Tetzel, que atualmente eu descobri, né, que tem um historiador aqui no Brasil, católico romano, que ele falou que John Tetzel era quase um santo na Terra e que o Lutero que era o diabo, né, que o Lutero que quis a confusão. Foi o Lutero que não quis entender as boas intenções do Tetzel. Mas é diferente quando você de fato analisa ali, porque quando o Lutero ele escreve as 95 teses, o Tetzel fica apavorado e ele vai tentar, né, contra-argumentar com o Lutero escrevendo 115 proposições, mas ele sozinho não consegue. Ele não consegue, ele pede apoio de outros colegas ali para tentar ter isso em mente, porque ele achava que Lutero estava fazendo algum tipo de revolução ou coisa do tipo. E Lutero explica isso nos próprios artigos, né? Ele fala que foi o bispo de Roma, foi a igreja de Roma que começou com uma inovação e que ele queria parar por ali. Por isso que ele, quando ele escreveu a carta ao bispo de Mainz e depois, se não me falha a memória, o próprio Papa Leão X, né, que era o Papa na época, ele escreve com um grande respeito, né? Ele tinha, sim, aquela mentalidade que aquilo que estava acontecendo era errado, logicamente, mas que se tinha que ter o respeito. Depois, né, ele vai começar a ter uma mentalidade que o bispo de Roma, ele é bispo somente da igreja de Roma. Ele não deve interferir em outros locais ou coisa do tipo, porque cada um tem seu bispo, então cada bispo tem sua jurisdição. Algo que a gente vê desde os primeiros concílios da igreja. Né? A gente vê que o próprio Concílio de Nicéia, do ano 325, acho que é no cânone sexto, ele vai pegar o exemplo que acontecia lá, da questão de que cada bispo tinha uma jurisdição, e usa como exemplo o próprio bispo de Roma, que tinha sua jurisdição. Ora, depois a gente tem lá a famosa disputa no Concílio de Constantinopla, enfim, né? Então Lutero tinha essa mentalidade. Ele se preocupava, ele respeitava ao Papa, o que é muito interessante. O que é muito interessante, porque isso demonstra que Lutero, em nenhum momento, ele estava revoltado com a igreja, estava revoltado com ele estava simplesmente preocupado. E uma coisa até interessante em relação a isso é que depois os próprios católicos romanos, eles condenam o Tetzel, né? O Tetzel fica de lado, fica esquecido, tanto que se você só vê o Tetzel sendo citado nas primeiríssimas páginas de qualquer livro de história e depois morreu. Ele fica abandonado, ele fica num canto, porque ele errou, a galera criticou ele sabia que ele errou. E o Lutero, né, o péssimo Lutero, o Lutero demoníaco, ele escreve uma carta consolando o Tetzel, dizendo, olha, cara, se a gente tivesse conversado numa boa, tu tivesse vindo aqui, a gente sentasse na mesa, nada disso teria acontecido. Ou seja, o Lutero, desde o começo, ele teve uma preocupação verdadeira, genuína. Lutero, ele não era um revolucionário, ele não questionava a autoridade do Papa em relação a isso. Logicamente, esses questionamentos vêm a posteriores por causa de muitíssimas disputas que ele vai participando ali. Mas, cara, isso é inegável. O próprio Lutero fala sobre isso e também os seus críticos em relação a isso. Então, é isso, mano. Indo pro final aqui do podcast, a gente vai entrar numa zona que não existe talvez não exista uma resposta rápida, né? Uma resposta prática, mas
Como é que se deram esses debates contra o cardeal Caetano e contra o Johann Eck, o Dr. Eck? Como é que isso aconteceu? Uma aconteceu em Leipzig, né, contra o Dr. Eck. O Lutero saiu mais como vencedor, como perdedor. Como é que as laudas, os documentos históricos vão lidar com isso? Eu, sinceramente, evito opinar sobre o debate de Leipzig porque os relatos divergem. Há quem diga, você encontra relatos de primeira mão que diz que Lutero foi ovacionado, que ele saiu carregado pela multidão, mas ao mesmo tempo você vê o próprio Lutero assumindo posteriormente que ele não gostou de como ele argumentou contra Eck, que não gostou dos argumentos dele, achou que foi fraco, se colocando numa posição de perdedor, e de novo, outras pessoas exaltando ele de novo, aí outras pessoas dizendo que ele foi um completo perdedor. Então, sinceramente, eu evito dar um parecer sobre o debate de Leipzig. O próprio Lutero não viu o desempenho dele muito bem, não. Ele considerou que foi mal. Outras pessoas acharam ele fantástico lá dentro, mas isso às vezes é até inevitável. Agora, sobre a conversa dele com Tomás de Vio, em Augsburgo, não houve debate, né? Isso é muito importante. Muita gente fala que Lutero foi massacrado pelo cardeal Caetano. Nenhum dos dois discutiu. Não houve debate em Augsburgo entre Lutero e Tomás de Vio. Nenhum dos dois discutiu, simplesmente isso. Não teve vitória porque não houve discussão. Lutero foi chamado realmente para se encontrar com o cardeal Caetano, Tomás de Vio, famoso tomista do período ali do século XVI, e desde o 15º também, né, porque ele era bem mais velho. Então ele é chamado para se encontrar com Tomás de Vio, só que ele vai justamente na expectativa de um debate e se encontra com um auto de fé. Um auto de fé é um julgamento inquisidor, né? E, de fato, a Inquisição não tinha jurisdição sobre a região de Augsburgo, então ainda por cima era um auto de fé fora da jurisdição, tecnicamente ilegal, né? Então, Lutero, ele sai furioso, porque ele não teve nenhum debate, ele se sentiu iludido, ele teve apenas que responder meia dúzia não, ele teve que responder uma série de perguntas ali, que é isso que se faz no auto de fé, para confirmar realmente se a pessoa diz ou deixa de dizer certas coisas, para ver o que ela realmente afirma sobre a fé dela, e ele foi dispensado depois dali. Então, é isso que eu tenho a dizer dos dois debates. Eu não sei se o Jonathan quer acrescentar alguma coisa, o que ele diria? Não, em relação ao debate, era justamente isso que o Fábio falou, né? Que se não se tem uma posição unânime em relação ao que aconteceu ali com o Dr. Eck, porque o próprio Lutero ele admite claramente isso. Eu não vou lembrar, mas nas obras selecionadas, né, que são as traduções que nós temos aqui, né, se tem lá a primeira disputa entre eles, eu não sei se é no sexto volume ou no terceiro, não lembro ao certo, né, faz tempo que eu li, e você vê que até mesmo antes do debate, o Eck e o Lutero, eles vão trocando uma farpa aqui, uma farpa acolá, então, tipo assim, não existe uma posição unânime em relação a isso. Eu acho que os críticos de Lutero, eles deveriam ser honestos em afirmar isso, né? Até os próprios historiadores, né? Eu acho que o único que eu vi que comentou sobre isso foi o próprio Lessa, o Dr. Lessa, e ele categoricamente fala a mesma coisa que tanto o Fábio e a minha pessoa estamos afirmando aqui, né? Não se tem uma posição unânime. Em relação ao cardeal Caetano, é mais como se fosse uma fanfic que os caras criaram, entendeu? Porque eles querem a todo tempo atrapalhar Lutero, querem esbagaçar Lutero, né? Quando não se consegue, então fica criando certos mitos que de fato não aconteceram. Você analisa, não condiz com a realidade. Então seria isso. Pessoal, uma vez eu escutei que no diálogo de Lutero com Caetano, Caetano falou alguma coisa, Lutero pediu para ele criticar usando a Bíblia a posição de Lutero, e Caetano só ria. E Lutero insistia e ele só estava rindo. Tem algum documento que fala dessa história ou não? É verdade, eu estava lá, eu era a Bíblia. Você era risada, né? Assim, eu vou ser honesto de dizer que eu não confio em qualquer relato sobre conversa entre Lutero e Caetano, porque não tem nenhum relato, até onde se sabe, de primeira mão. Então, qualquer coisa, Lutero disse X, Caetano disse Y, Lutero pediu tal, Caetano reagiu de tal forma, quem derrotou quem, literalmente, de novo, não tem registro de debate. Não há nenhuma afirmação em todos os escritos de Lutero, ou até mesmo do cardeal Caetano, que houve um debate.
A única coisa que a gente sabe é que houve um auto de fé. Pouca coisa se sabe do que foi até falado nesse auto de fé. Provavelmente seguiu, lógico, o procedimento padrão de um auto de fé. Então, qualquer história de, Lutero pediu tal, Caetano reagiu tal, eu simplesmente, não acredito. Independente de qual lado tá alegando o quê. Acho que é uma posição interessante, uma posição boa, que eu tomaria também, eu procuro tomar essa posição. Quando a gente não tem muita fonte, né, não é legal ficar supondo coisas. Pessoal, também tem uma outra questão, que é qual o contexto da estátua que é de Santo Inácio de Loyola, tentando cravar um trindentão em Lutero. Pensa até para botar essa imagem aí, Santo Inácio de Loyola e Lutero. Tá aparecendo Essa estátua famosa que está no Vaticano, né, de Inácio de Loyola cravando uma lança em Lutero. É porque Inácio de Loyola ele é visto como um grande reformador da Igreja Romana pós-período tridentino, né? Ele é o criador da Companhia de Jesus, né, da Ordem Jesuíta. Então, por conta disso, é visto como ele derrota Lutero. Assim, eu vou ser honesto, eu não conheço nem muitos escritos de Inácio de Loyola que sejam destinados a querer refutar Lutero ativamente. Ele é mais um grande reformador da Igreja Católica, então é mais visto num sentido de a reforma dele é bem sucedida, enquanto a de Lutero é mal sucedida. No caso, eu discordo plenamente. Então é isso. Jonathan, quer falar mais alguma coisa? Não, cara, eu só queria, em relação a isso, não. Eu não sei se, eu queria perguntar ao Fábio, né, eu esqueci de mandar para tu, Lucas, perdão, em relação, eu não sei se o Fábio já ouviu, porque ultimamente, né, está chegando aí as vésperas já da Semana da Reforma, e meu privado, meu privado tá aparecendo igual o SUS, né, só tem pedido e eu não estou respondendo a ninguém. Mas alguns que eu achei muito interessante porque foram repetitivos, é em relação à criação de Lutero. Eu queria perguntar, é porque eu de fato não tenho conhecimento sobre isso, até consultei outras pessoas em relação a fontes e a gente não tem, se a educação de Lutero, a formação de Lutero com o seu pai e a sua mãe contribuíram, sei lá, para o caráter, a pessoa do Dr. Martinho Lutero, né? Porque fala que o pai de Lutero era violento, que a mãe de Lutero foi uma bruxa que teve relações sexuais com um súcubo, né? E por isso que ele Isso era é um anticristo, absurdo. entendeu? Isso é Então, eu absurdo. queria A, perguntar, ma Fábio, se ouviu algo semelhante a isso, entendeu? a maioria das informações que você encontra sobre isso na internet são de fontes que não existem, né, ou fontes dúbias escritas, assim, 60 a 70 anos depois da morte do próprio Martinho Lutero, né, por gente que a propósito odiava Lutero. Nenhuma delas é uma fonte primária, nenhuma delas é uma fonte confiável. O que a gente tem de informação sobre os pais de Lutero? Pouquíssima coisa. O próprio Lutero e os conhecidos de Lutero pouco falam sobre os pais de Lutero. Normalmente não é nada negativo, não, né? Então, não vejo isso. A informação de que ela é uma bruxa é a mesma história de que Lutero assassinou alguém, ele entrou no mosteiro para fugir, de que ele tinha matado alguém, que também é outra história ridícula, que pegam de falas de Lutero onde ele está sendo sarcástico, onde ele está falando as coisas de brincadeira, né? E ele realmente está sendo sarcástico, ele está de deboche, né? Ele tinha um humor, sinceramente, muito dúbio, para ser honesto. Mas é bem notável, você pega, normalmente eles pegam isso de frases isoladas, pega o texto inteiro e você nota, tipo, nossa, é tão absurdo que ele tá dizendo que fica extremamente claro, qualquer pessoa que pega o trecho completo vê, ok, ele tá de sacanagem, ele não está falando porque o nível do absurdo ultrapassa o racional, sabe? E claro, pelo próprio linguajar de Lutero, ele tem um linguajar, assim como qualquer pessoa, ele tem um vício de linguagem quando ele muda a forma que ele está falando, então é notável, os grandes estudiosos de Lutero conseguem identificar isso, lógico, com muito mais habilidade do que eu, né, mas no geral, essas histórias são todas falsas, e assim, eu vou ser muito honesto, eu repudio qualquer tentativa, isso não só com Lutero, eu repudio qualquer tentativa de reconstrução da psique de personagens históricos, quando alguém fala, tal pessoa era assim porque a mãe, porque o pai era assim, assim, assado. Eu repudio. É que nem o que eu falo do diagnóstico retroativo das pessoas. Porque tal figura era autista, porque tal figura tinha TDAH no século XVI e tal. Você não sabe. Então, o que você faz? Cala a boca. Você não sabe. Essa reconstrução da psique e esse diagnóstico retroativo é coisa de Twitter. É coisa de adolescente que descobriu ontem psicologia e que agora quer psicologizar tudo
mesmo sem tendo fontes, assim, a pessoa não tem nenhuma informação, mas ele vai deduzindo, vai deduzindo, vai deduzindo. Eu repudio qualquer forma, independente se é de Lutero ou de qualquer pessoa, isso não é coisa que se faça, não é nem decente. Perfeito. Só uma última consideração, na verdade, uma dúvida. Os luteranos se pronunciaram sobre aquela santa que falou que Lutero estava no inferno, que viu, né? Porque eu acho que isso é um argumento derrotador, né, para a reforma protestante. É, assim, Piada, deixa eu deixar claro que é piada. Se os luteranos se pronunciaram sobre as visões de Martinho Lutero no inferno, eu não creio que a gente precise se pronunciar em relação a gente maluca, né? Gente biruta, assim, tem seu lugar, não é entre nós, a gente não tem que responder, né? Assim como eu não tenho que tratar o meu vizinho que acredita que é um cachorro como um cachorro, eu não preciso atirar um osso no quintal dele para ele buscar de manhã cedo, eu não tenho por que dar atenção para esse tipo de argumento, eu não tenho por que responder esse tipo de argumento. E é com essa lapada que vamos chegando ao final. Pessoal, vocês têm alguma recomendação, bibliografia sobre esse tema? Talvez uma boa biografia sobre Lutero? Olha, uma boa bibliografia sobre Lutero. A maioria das bibliografias sobre Lutero que tem publicadas em português são tanto tendenciosas porque normalmente são publicadas por reformados, aí eles puxam sardinha de Lutero ser reformado, né? Mas tem algumas que são até bem conhecidas na academia, que são um tanto completas, né? Tem uma da Editora Fiel que é super resumida, que é Além das 95 Teses, né? Eu já li. É boa, é legal, né? Às vezes ela dá uns destaques muito maiores em algumas questões de Lutero, que o próprio Lutero não deu tanto destaque assim, né? Mas, né, é uma leitura no mínimo agradável para você ter uma boa compreensão da vida e obra de Lutero. Agora, tem uma que é um pouco mais completa, que é da editora Monergismo, que é Lutero, Sua Vida e Obra, do Vicente Temundo Lessa. Essa é bem renomada, bem conhecida, né? De novo, ainda assim, tem, lógico, as suas tendências. É difícil você achar um historiador que queira relatar a história de alguém sem ter as suas próprias tendências pessoais, né? Então, é meio redundante eu falar isso, né? Mas é uma bibliografia interessante. Tem uma da editora Sinodal, que é De Luder a Lutero, que é muito resumido, né? Eu acho que eu recomendaria talvez essa do monergismo, que ela é pelo menos a proposta dela é ser bem completinha e é uma bibliografia bem vista, em certo sentido. Então, poderia dizer essa, ou se você quer uma introdução, além das 95 teses, é uma introdução bacaninha, assim, uma introdução legalzinha. Alguma recomendação, Jonathan? Fábio eu e Fábio, a gente tá de comunicação por via telepatia, né? Eu recomendaria o livro História da Igreja, do Padre Martina, é um historiador católico que ele bate muito na metade das falácias, né, das mentiras que a gente comunicou aqui, né? O primeiro volume, a capa dele é roxa, né? Tem a História da Igreja, do Padre Martina. E eu também faria a recomendação O Legado de Lutero, né? Eu estava dando uma pincelada, né? E tem algumas coisas muito boas, tem algumas que eu acho que não precisa ninguém comunicar para perceber que é um pouco fantasiosa, né? Só no ato da leitura ali é perceptível que tem ali, né? Alguns teólogos, historiadores que a gente conhece, que é o caso do famoso R.C. Sproul, Steve Lawson, né? E o próprio o Stephen Nichols, né, que é autor da Além das 95 Teses, ele está lá participando como organizador. Então, eu recomendaria esses dois livros porque eu acho que são necessariamente bons, porque são introdutórios, que vão falar sobre a vida do Dr. Martinho Lutero. E eu também recomendaria, de uma forma geral, assim, mas que acertem alguns pontos que eu acho que são cruciais, que é a história da reforma do Carter Lindenberg, né, que é algo literalmente simples, né, mas que trata fortemente aquilo que lhe é necessário, que lhe cabe, né? Então, seriam essas indicações que eu faria, né? Eu acho que do meu lado vai ficar mais. Apesar de rasa, ela é bem ok, aquela de Luder a Lutero, da Sinodal, eu não lembro do pastor que escreveu, mas é um pastor brasileiro. E
ultimamente, acho que o dicionário de Lutero também, da Sinodal, acho que foi uma coisa que encheu os olhinhos quando eu vi. Apesar de não estar mais numa IELB ou ISLB da vida, gostei bastante da ideia. Aliás, patrocina nós aí, Sinodal. Pessoal, antes de chegar para outra questão, eu acho que uma boa recomendação também é se debruçar sobre as próprias obras de Lutero. Se você quer conhecer uma pessoa, claro, tem as boas biografias, os bons teólogos que falam sobre essa pessoa, mas nada supera você ir diretamente à fonte. Então, valer as teses, valer os outros textos de Lutero, e evite ver comentadores de comentadores. Quem souber de quem eu estou falando, vai saber, não vou citar nomes. Um abraço para o padre Paulo Ricardo. E, pessoal, para finalizar, a gente sempre pergunta aqui o que é que vocês estão lendo no momento. Vamos começar por Jonathan. Vamos fazer diferente agora. Jonathan, o que é que tu está lendo agora no momento? Cara, eu tô lendo essa. Vou puxar essa linha para minha turma, tem que puxar. Né? Eu tô lendo Liberdade Humana e Perfeição Divina na Concórdia, né? Do Padre Luiz Molina, de João Rebaldi. É um livro que eu tava muito, muito atrás, né? Cara, quando eu encontrei, eu quase chorei. E tô lendo, relendo, né? Essa aqui, que é a versão da Vida Nova, que é Clássicos da Reforma, uma coletânea de escritos do Dr. Martinho Lutero, né? Então, eu estou dando a pincelada nesses dois livros e eu recomendo, tá? Esse livro aqui. A tradução é boazinha, né? Se dá para entender algumas coisas em questão. Tem alguns avisos ali na nota de rodapé. E estou lendo Estou começando a ler Gordon Clark. Eu até coloquei alguma coisa lá. Eu coloquei lá, né, no Facebook. Eu acho que o Lucas amou. Mas eu tô lendo para dar, só por questão de curiosidade mesmo, né? Porque eu já tinha lido aquela disputa entre ele e o Van Til, e tô lendo agora as obras de cada um. O Van Til já foi, agora vou pro Gordon Clark. E é isso. Eu, no caso... Ah, não, perdão. Só falar sobre essa obra de Lutero. Eu pensei nela quando eu falei, vão ler a obra de Lutero, porque, tipo, esse daí tem vários, né, Fábio? Então, tem vários escritos de Lutero em um só. Essa é uma coletânea, realmente, dos escritos mais importantes do começo da carreira de Lutero, né? A coletânea de escritos publicado pela Vida Nova. Eu tenho um único problema com essa tradução, que é que ela remove uns 4 parágrafos do final do Cativeiro Babilônico, né? Que fala sobre a Eucaristia. E esses 4 parágrafos eu já precisei deles para artigo. Eu tive que ir atrás da versão no caso da Sinodal com a Concorde, né, que é as obras selecionadas de Martinho Lutero, né. Por sorte eu tinha, né, mas seria muito conveniente eu ter usado como referência essa, porque é mais acessível ao resto do povo, que não custa R$100, né. Mas assim, tem esse picote aí do final do Cativeiro Babilônico que eu sinceramente não gosto, que fala sobre a elevação da hóstia, fala sobre o sacrifício eucarístico, e realmente está completamente removido aí, né? Tem um corte abrupto nessa tradução que vai direto para a despedida daí, né? E o que eu tô lendo hoje, também já trazendo da minha parte, eu tô lendo um livro só, para ser honesto, que eu gosto de ler um só de cada vez, Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia, do Brent Pitre. Essa é da editora Eclésia, né? É uma editora católica romana, só que é muito boa essa obra. Tá sendo uma leitura muito agradável, né? É interessante, ele não dá tanto foco à transubstanciação assim, ele só fala em termos de presença real no geral, né? E até agora eu não tenho visto muito destaque ao sacrifício propiciatório da missa, né? Então tem sido uma obra que até agora, até mesmo para um luterano, tem 100% de aproveitamento até o momento, pelo menos, né? Tá sendo uma leitura, de novo, uma leitura muito agradável, é muito bom, tem muita informação sobre o judaísmo do Segundo Templo, sobre o período interbíblico e até mesmo sobre o judaísmo da época de Jesus e como tudo isso culmina no sacramento da Eucaristia. Muito boa obra. Pessoal, muito obrigado por esse papo, bater esse papo com a gente aqui. Foi muito divertido estar aqui com vocês, não foi aquele negócio muito academicista, foi algo bem casual, a gente até tirava onda aqui antes, durante às vezes também. E é isso, Fábiozão, muito obrigado. Peço a bênção do padre, né? E sinta-se à vontade a voltar.
Vocês vão voltar com certeza. E é isso. Vocês querem falar alguma coisa para finalizar? Eu só agradeço o espaço novamente, é sempre um prazer estar aqui, né, gente, falando sobre esses assuntos que eu gosto tanto. Então, só agradeço, desejar a bênção sobre todo mundo que estiver ouvindo, né, que Deus te abençoe, te acompanhe em sua vida, né, que Ele te abençoe e te guarde, e é isso que eu posso dizer. De novo, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, galera. Johnny Boy, muito obrigado também, pode fazer suas considerações, e não fala do molinismo e nem de Gordon Clark. Não tem como, né? Mas eu agradeço a pessoa do Lucas e do João por esse convite, que para mim é de grande proveito estar aqui, né? Gosto muito. E é muito feliz estar conhecendo o Fábio, né? Porque o Fábio, mesmo que ele não tenha conhecimento, ele é uma das minhas referências em questão do luteranismo, porque foi o Fábio que, quando eu tive contato com ele, né? Alguns artigos dele, que eu digo, rapaz, então estou aprendendo Lutero do jeito errado, né? Então é muito bom estar aqui com o Fábio, né? Que é uma referência para mim. E é isso, pessoal. Leiam o Dr. Martinho Lutero, eu garanto, vocês vão se maravilhar com esse homem, né? As suas obras em questão. Que Deus possa abençoar todos que estão nos ouvindo aqui. E é isso, né? Eu agradeço o convite mais uma vez e que o nosso Deus possa nos abençoar. Perfeito. Então, Jonathan e Fábio, por favor, puxem a canção Castelo Forte para a gente finalizar essa. Não. Misericórdia. Não. Obrigado. Vamos acabar. Obrigado, tô bem. É isso, pessoal. Muito obrigado por você que achou até agora. Deus abençoe vocês, seus estudos e Deus abençoe também Martinho Lutero, que interceda por nós, onde estiver. Com certeza no céu. Amém. Amém. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.